vivemos em tempos de fanatismo dogmático. Nesses tempos, as ideias são muito poderosas e, ao mesmo tempo, perigosas. Veja, faz sentido ele insistir nisso, já que ele acredita que não tem aquela lei geral que está determinando tudo. E aí que vai ser interessante. Ele vai dizer, o fanatismo, ele, na verdade, em última instância, deriva, e aí ele está ecoando Benjamin Constant de forma quase direta, embora ele chame isso de uma outra coisa, né, numa outra chave, da composição entre dois conceitos distintos de liberdade, a negativa e a positiva. Então, o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai dar como claro que o que nós estamos discutindo aqui, num certo sentido, os liberais estão discutindo, é a liberdade dos modernos, que prepondera na esfera privada. Mas, mesmo assim, tem a possibilidade de você abrir uma brecha para o retorno da liberdade dos antigos. O retorno da liberdade dos antigos viria por enfatizar a ideia da liberdade no sentido positivo. Eu vou rapidamente caracterizar a coisa aqui. Veja o ponto. O que ele diz? Liberdade no sentido negativo é basicamente ausência de constrangimentos. Se você for capaz de fazer algo e alguém bloquear, ou uma instituição deliberadamente bloquear a sua capacidade de fazer isso, você está sendo não livre. O que é ser livre no sentido negativo? É ter o mínimo possível de constrangimento à sua ação dentro do que você tem capacidade de fazer. Liberdade de, né? As pessoas gostam de salientar. O que é a noção da liberdade positiva? É mais ou menos o seguinte: garantia da escolha. Ou seja, a busca da liberdade positiva é a busca de dar capacitar ao máximo as pessoas a produzir e poder escolher. Num certo sentido, é aumentar o leque possível de escolhas das pessoas. Por isso que ela é chamada de positiva. Você vai precisar definir quais seriam os âmbitos da liberdade. É diferente da liberdade negativa. A liberdade negativa é centrada na ausência de coerção. Mas qual é o ponto quando você lê o texto? Ele critica as duas, claramente prefere, ou é um campeão da liberdade negativa, mas ele vai insistir, olha, é evidente que você não pode propor uma liberdade negativa como um bem absoluto, inclusive faz sentido no que ele está argumentando, porque seria uma coisa muito maluca, né? Ao contrário do que gostam de pensar esses anarcocapitalistas, né, alguma dimensão positiva tem que existir. Isso aparece muito naquele exemplo do camponês egípcio, acho que é, né? Quando ele vai dizer, olha, se você disser que um professor de Oxford, ele dava aula em Oxford, e um camponês egípcio são igualmente livres, porque ambos não têm constrangimentos diretos, você está sendo cínico e está, inclusive, aviltando a posição do camponês egípcio. Antes dele ser livre como um professor de Oxford, ele precisa de comida, medicação e um mínimo de requerimentos, né, para que a questão da liberdade faça algum sentido. Senão não faria nenhum sentido. Então, veja, o que ele está colocando é a oposição entre a liberdade positiva e a liberdade negativa, que, se isso levado ao extremo, tende a posições muito irreconciliáveis, e é uma guerra generalizada na sociedade, o que ele quer evitar. Ele advoga que o primado tem que ser da liberdade negativa, mas você não pode deixar de lado algumas dimensões da liberdade positiva. O que ele vai insistir, então? Olha, qual que é o problema da liberdade positiva? Mesmo que você não leve ele ao extremo total. A liberdade positiva é tendencialmente iliberal do ponto de vista dele. Por quê? Ela vai transferindo para alguma entidade que não é o indivíduo, a classe, a nação, ou o que seja, a definição dos fins e os objetivos a serem, no certo sentido, atingidos.
E a sua forma despótica, e aí ele concorda com toda essa galera que eu falei antes, a Arendt em particular, é que, veja, ninguém pode chegar para você e dizer que sabe o que é melhor para você mesmo, e dizer que está te constrangindo ou te violando em seu benefício. É que você não sabe ainda. É aquela parte que provavelmente fritou a cabeça de todo mundo. Quando ele fala retirada da cidadela interior, ele está discutindo as formas de liberdade positiva extremadas. Todas elas estão baseadas nessa ideia que ele repudia. É como se a gente tivesse um eu empírico, que é um eu menor, é um eu degradado, é um eu que não se entende direito, e um eu mais substantivo. Esse eu tem que ser o quê? Atingido. E sozinho, a maioria das pessoas não vai fazer essa passagem desse eu empírico para esse eu superior. É aí que vem aquela ideia, olha, eu vou te dar porrada, eu vou te prender, eu vou fazer 1000 coisas contra você, mas é para o seu bem. A hora que você entender o seu eu interior, esse eu livre, só aí é que vai fazer sentido esse conjunto de pressões. É isso que ele acha muito complicado.